Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo certo aí com você. Meu nome é Caio e hoje, aqui, no nosso PVI Labs, nós vamos falar sobre resultados, né? Então, esse vídeo é para você que tem dificuldade em mostrar seus resultados, não com relação à elaboração de relatórios, mas com relação a como apresentar, a como você vender seu peixe, né? Falando bem a grosso modo. Porque, assim, de nada adianta você ter um relatório muito elaborado, muito bonito, que você não saiba apresentá-lo, que você não saiba explicar como ele funciona, como, né, para que serve, quais insights você pode ter com ele, né? Então, a gente vai ver alguns conceitos, né, para você melhorar a sua apresentação, para você trabalhar a transmissão, né, de informação que você pretende, né, com o seu dashboard, né, com os seus painéis e tudo mais. Então, né, vamos lá. Como aqui a gente vai falar sobre como você transmitir confiabilidade e informação nos seus relatórios, a gente vai começar, né, nada melhor do que a gente ir para eu te mostrar o que você ganha com isso, né? Qual o resultado de você ter uma boa apresentação, né? Quais são os frutos que você colhe por apresentar um bom relatório, por você falar bem, né? Então, a gente tem diversas formas, né, de fazer essas apresentações. Eu vou passar diversas dicas para vocês aqui e eu vou me aprofundando em cada um desses itens, né, para vocês verem como é bom a gente ter uma apresentação fundamentada e a gente também ter elementos nos indicadores que já facilitem, né, a gente nessa demanda, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Primeiro ponto, a gente tem comunicação eficaz de insights, né? Então, esse é um dos primeiros frutos que a gente colhe. O que é essa comunicação eficaz, né, dos insights? Os relatórios que são bem montados, né, que são bem elaborados, se eles forem apresentados de forma clara, eles facilitam muito a comunicação. E como eu digo que ele facilita a comunicação em sites, isso quer dizer que você consegue transmitir realmente aquilo que você reuniu. O que é o insight? O insight é uma informação importante, uma informação relevante, é um ponto de atenção. Você consegue transmitir esses pontos, né, para toda a sua empresa, para toda a sua equipe ou para, né, as pessoas que você atende aí nos seus indicadores. Então, você tem uma boa apresentação, você tem um bom relatório, fazer, né, essa apresentação de forma clara, você melhora muito essa comunicação, essa transmissão de insights que você teve no seu relatório. Isso é muito importante. Segundo ponto, tomada de decisão informada. Aqui o nome ele já propriamente diz, né, que é o que? Quando você tem um relatório que ele tem informações relevantes e ele traz pontos importantes, né, para sua empresa, você facilita muito a tomada de decisão, com base nos seus números, com base nos seus resultados, na sua eficiência, né? Você pode trazer diversos pontos como esse para, né, para seu relatório, que ele pode ajudar em muito a tomada de decisão, né? Não só a própria tomada de decisão em si, mas também a velocidade, né? A agilidade da tomada de decisão. Isso no mercado de trabalho, de forma competitiva, é muito relevante e pode determinar até mesmo o sucesso ou fracasso, né, da sua empresa. Então, é um ponto muito importante, que na minha opinião, é um dos pontos mais essenciais, que é você proporcionar a tomada de decisão, você ser o gatilho para algum tipo de ação que vai existir na sua empresa por conta de alguma informação que você possibilitou no seu relatório. Talvez seja um problema que ocorra na sua empresa há muito tempo, porém fica perdido aqui e ali. Então, quando você tem o seu relatório, que você reúne essa informação, que você apresenta, pode servir de gatilho para, opa, eu vou resolver aquele problema, né? Então, eu vou tomar uma decisão aqui para sanar aquele problema. Terceiro ponto, identificação de oportunidades e problemas. A tomada de decisão, que foi o item anterior que a gente citou, ela parte dessa identificação de oportunidades e problemas. Talvez você não esteja com um problema de fato. Talvez você esteja ali produzindo com a sua empresa, né, crescendo em um ritmo, porém, talvez quando você puxar o seu indicador, você elaborar seu dashboard, você percebe que
existem gaps, existem coisas que você pode melhorar para alavancar ainda mais, né? Para impulsionar ainda mais esse negócio. Isso você consegue ter com seus relatórios, né? Você pode identificar as oportunidades de melhora e você pode identificar os problemas também. Né? Então, talvez não sejam problemas consolidados, podem ser problemas potenciais, né? Que você vê ali, talvez uma tendência diminuindo ali ao longo do ano e você já toma uma decisão, você já corrige, em vez de evitar um problema maior quando esse número ficar muito ruim. Então, é muito importante e também é um dos pontos chaves aí, né? Você identificar a oportunidade de melhora, você enxergar, né, em como tudo pode seguir de uma forma melhor, né, em vez de você continuar ali do jeito que você tá, ou identificar os problemas, né, e conseguir resolver antes que eles se tornem, né, de um nível colossal. A gente tem aqui ganho de eficiência, né? Então, quando a gente tem relatórios, que a gente faz uma apresentação, a gente tem todo ali um brainstorm, né? Que reúne informações que podem melhorar a eficiência. E como que eu digo isso? O próprio relatório em si, ele já é uma forma de eficiência, não é nem questão de apresentar resultados. Quando você faz os relatórios, você apresenta, você tem um ciclo automatizado que você já faz todos os meses, só ao longo do tempo, pode te economizar muito recurso, né? Então, talvez seria uma coisa que você faria toda semana, a cada 2 dias, você tem um relatório em Power BI, ele pode te economizar ao longo do tempo, né? Muito recurso. Pode ser um relatório ali rápido de meia hora, 1 hora, porém quando você for parar para ver todo o tempo que você economizou com ele, né, você vai ver que valeu muito a pena, tá? Quinto ponto aqui, melhoria da colaboração. Então aqui vem essa parte né, da apresentação. Quando você compartilha o seu relatório com outras pessoas, você tem diversas pessoas pensando de formas diferentes referente ao mesmo relatório. Então aqui a gente tem uma melhoria muito grande de colaboração. Então você vai mandar para a pessoa, ela vai ter um insight, você vai mandar para outra pessoa, ela vai ter uma interpretação. Pode ser que isso retorne para você em forma de feedback. Então é muito importante que você tenha, né, esse compartilhamento de informações e você melhore muito a colaboração, né? Você melhora muito a parte de comunicação e colaboração com as outras pessoas, né? Então vai ser todo mundo ali, né, por conta de um objetivo só. Então, com a apresentação, com o compartilhamento, você enriquece o seu indicador, tá? Você melhora bastante com base nas experiências de outras pessoas. Por último aqui, não menos importante, tem a melhoria da competitividade, né? Então, quando a gente tem relatórios que nos proporcionam diversos insights, né? Que apresentem números, que possibilitam, né, pegar um apanhado de todos os itens anteriores, né? Que você melhora a tomada de decisão, colaboração, você ganha eficiência, você toma decisões, né? Você acaba melhorando a competitividade. Então as empresas que têm a cultura de trabalhar com indicadores, de fazer colaboração, apresentação, compartilhamento, né, de indicadores, elas têm uma vantagem competitiva maior do que os seus concorrentes. Por quê? Porque ela está sempre um passo à frente. Ela consegue estabelecer tendências, né, para os seus indicadores, ela consegue saber como que anda a saúde do negócio, ela consegue entender melhor antes mesmo que aconteça algo, né, que possa estar inviabilizando o seu negócio. Então é muito importante ter tudo isso para aumentar a competitividade no mercado e te manter vivo no mercado de trabalho. Tanto no mercado de trabalho quanto na parte corporativa, né? Então você que trabalha por sua conta, você que trabalha em uma empresa, em algum departamento, isso também serve, né, nos dois casos. Aumenta a sua competitividade como colaborador ou aumenta a competitividade do seu negócio, tá? Então é muito importante essa questão, né, desse apanhado de todos os indicadores para você aumentar a sua competitividade, tá? Então esses foram 6 pontos que eu queria colocar, né, para vocês aqui, que são bons frutos que você colhe, né? Que são resultados de uma boa apresentação
de um indicador. Agora a gente tem aqui algumas dicas, né? Acabei de falar sobre como é bom você apresentar e tudo mais, então agora eu vou falar sobre como que você mostra seus resultados, né? Como que você consegue expressar melhor, como que você consegue passar mais a mensagem, né, para o seu cliente do seu indicador de forma mais clara, né? E como que você consegue transmitir. Então eu trouxe algumas dicas aqui, né? Então vamos lá. Primeira dica para usar visualizações claras e concisas, né? Tem alguns exemplos aqui do lado. O que quer dizer visualizações, né? Visualizações são os gráficos ou elementos, né, do Power BI. Então você tem uma tela em branco e tudo que você insere ali, ele chama de visual, tá? Então, quando eu digo para você usar sempre visualizações claras e concisas, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você ser objetivo, né? Eu quero dizer para você ser claro, você ter informações legíveis, você ter realmente tudo que você precisa ali dentro. De nada adianta você ter um indicador muito bonito, que se mexe, que pisca, que muda de cor, que não dê para entender. Então você tem que sempre pensar em como, né, o relatório ele pode facilitar a sua tomada de decisão. Vamos dar exemplos, né? Visualizações claras de um departamento de compras, por exemplo. Eu tenho uma base de dados com um monte de coisa, né? Com quantidade de pedidos, com valores, com tempo de SLA de atendimento. Eu tenho várias informações de um departamento de compras que podem se tornar, né, um elemento num painel meu, pode se tornar um gráfico, né, por exemplo. Porém, eu tenho que analisar o que eu quero com esse gráfico. Qual que é o objetivo desse meu indicador de compras? É importante eu ver quantos pedidos cada comprador fez? Talvez possa sim. Mas convenhamos que quando a gente fala em compras, o que a gente pensa? Quanto será que eu gastei? Né? Será que eu gastei muito? Será que eu gastei pouco? Então a gente tem que levar em consideração o que a gente quer desse indicador. Talvez a empresa ela preze pela saúde financeira e ela quer ver o quanto ela está gastando, para ela saber se ela deve frear um pouco ali a questão de custos, se ela pode continuar na mesma linha, né? Se ela está bem ali na questão orçamentária. Então é muito importante você saber. Então, quando você tem isso, o que você faz? Você coloca um gráfico de barras com os valores por mês para você ver as sazonalidades. Você pode colocar cards. Então, de forma clara, trazendo para o indicador aquilo que você realmente quer tratar, aquilo que você realmente quer visualizar e acha importante, tá? Então, essa é a nossa primeira dica. Use visualizações claras, né, objetivas e concisas, ok? Segundo ponto aqui, destaque os principais insights, né? Isso aqui entra um pouco no comentário anterior que eu fiz. Então, aqui você vê, que nesse exemplo que eu dei, que a gente tem os gráficos, né? A gente tem os mesmos dois gráficos do exemplo anterior. Porém, acima a gente tem alguns cards com alguns indicadores-chave. Como eu disse para vocês, meu departamento de compras, o que eu quero saber? Eu quero saber o total de pedido criado. Então nós já criamos 3.600 pedidos. E 632 mil pedidos, né, na verdade. Qual o valor comprado? Eu já comprei 24 milhões. E qual o prazo médio de entrega? Deu 17 dias. Então, para mim, que sou gestor de compras, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos pedidos eu criei, para eu saber se eu estou numa média bacana, se eu estou numa média boa, se a minha equipe está desempenhando um bom papel, qual que é o valor total comprado, ou seja, o que eu gastei, né? O que está indo embora, o que eu estou investindo, o que a minha equipe tá gastando. Será que eu estou dentro da ficha orçamentária da minha empresa? Será que eu estou abaixo? Será que eu estou na média? Prazo de entrega SLA. Então aqui tem 17 dias, né? Então, é muito importante para departamento de compras saber com quanto tempo eles estão colocando as mercadorias, né? Esse indicador de exemplo aqui é um indicador de matéria-prima. Então, ele tem 17 dias de média de entrega de matéria-prima da empresa. Aí você pensa, mas eu poderia ter colocado outra informação,
Talvez o tempo de entrega varie, talvez seja tão importante, mas pode ser importante. Depende muito do cenário. Como eu disse, esse é um cenário simulado, mas vamos supor que esse é um indicador de matéria-prima. A gente trabalha numa empresa que ela compra matéria-prima sob demanda. Então, quando ela recebe muitos pedidos, ela compra muita matéria-prima. Ela não tem estoque de matéria-prima, às vezes é alimentício, é perecível. Então, ela compra sob demanda. Então, o que esse prazo de entrega é importante? Pode não ser importante ali para o cara, né, do próprio departamento de compras, mas vamos supor para o cara lá da parte produtiva da empresa. Ele tem que atender uma demanda, né? A empresa vendeu, ele tem que produzir, ele tem que se organizar, ele tem que fazer o plano mestre de produção dele. Quando ele sabe ali que o prazo médio de entrega é 17 dias, ele pode se organizar para produzir essa demanda daqui 17 dias ou mais, né? Então, ele com essa informação, ele consegue organizar todo o plano de produção dele para saber quais os compromissos que ele pode assumir, o que ele vai conseguir produzir, qual o tempo que ele tem para produzir o que já está organizado para ele começar a produzir o próximo que vai chegar. Então é muito importante que você analise o cenário, que cada situação, né, cada empresa, cada departamento vai precisar de números, né? Talvez não sejam os mesmos. Talvez exista outra empresa que tenha um indicador de compra de matéria-prima que não seja relevante, que tenha os dias, né, o tempo de entrega. Mas, como eu disse, situação é cada situação. Então, é isso que eu quero dizer. Foi um exemplo aí para você destacar as informações que são relevantes para você. Então, com esses 3 insights, diversas decisões podem ser tomadas, né? São informações que, em vez de a pessoa ficar ali buscando um número no gráfico, ter que somar, né? Então ali você tem um gráfico de rosca ali que tem a quantidade de pedido por categoria, né? Então, tem 3 categorias, vou somar as 3 categorias. Não, talvez eu tenha um card que já traga essa informação de forma mais rápida. Isso traz agilidade na interpretação do relatório, né? E também quero aproveitar para dar uma dica muito importante aqui, tá? As pessoas que consomem seus indicadores, elas querem rapidez, agilidade e tomada de decisão. Não adianta ser bonitinho, ter diversas camadas e cores, se a pessoa, quando for ter que ter uma informação, tiver que somar na calculadora. Então, seja objetivo, traga cards para o seu relatório, onde você conseguir encaixar um card que resuma, né? Talvez você tenha ali diversos percentuais ali com quantidades, mas você tem um card que resuma o total, para você facilitar o seu cliente do relatório a ter uma utilidade para aquele indicador. Pode ser que ele seja muito bonito, lindo, maravilhoso, porém não tenha utilidade, não seja prático. Já que ele tem que somar na calculadora, ele vai achar mais fácil jogar na planilha de Excel e controlar por lá, que seleciona tudo, o Excel já soma para ele. Então, que fique essa dica para você, tá? Que você adote essa cultura aí também. Terceiro ponto aqui, né? Utilizar filtros de interatividade. Quando eu digo isso, eu estou me referindo às segmentações de dados, né? Ou até mesmo a relação de um gráfico com o outro, né? Além de ser um quesito que impressiona muito no Power BI, que é a questão da interatividade, né, dos indicadores, né? Que no Excel você não tem muito aquilo, né? Você tem o gráfico ali, pronto, acabou. Já no Power BI você tem os gráficos, você clica no gráfico e o gráfico interage com você. Isso é muito chamativo, isso é muito legal, assim, né? O cara vai mexer e fala, nossa, que maneiro, cara, olha, eu clico no gráfico, ele filtra os outros, então é muito importante você ter, né, uma boa relação entre os seus gráficos para que isso aconteça de forma eficaz. E você ter filtros, você ter um calendário, você ter segmentações, você aumenta a inteligência do seu indicador. Você também aumenta, né? Você pode ter uma visão um pouco mais macro. Talvez você tenha um indicador geral que para a sua empresa no geral é muita coisa. Talvez você tenha um cara lá do comercial que tem que ter acesso à informação, ele está no seu indicador, porém ele vai ter muita coisa lá. Então, se você tiver um bom painel de filtros, esse cara vai conseguir entrar, filtrar e visualizar as informações que são mais relevantes para ele, né? Então, assim, você vai, para essa pessoa, ela vai descartar informações que não fazem necessário para ela e ela vai enxergar só o que ela precisa.
Dessa forma, você não atende só ela, você vai atender diversas pessoas, né? E eu já vi casos onde segmentações de dados, né, não foram utilizados, foram criados diversos relatórios com vários links diferentes, ou um aplicativo com vários indicadores e, cara, não faz muito sentido, não faz muita... Talvez você poderia ter um indicador só com um painel eficaz de filtragem, onde todas as pessoas, né, poderiam entrar e filtrar seus indicadores, seus números de forma mais centralizada, né, e eficaz também. Então, use com sabedoria, né, essa questão dos filtros, né, deixe interativo, trabalhe as conexões entre as suas tabelas, né, trabalhe a interação entre os seus gráficos para você conseguir essa filtragem, ou pelo painel de filtros, ou pela segmentação, ou você clicando na própria barra do gráfico, né, na própria fatia da pizza do gráfico, para ele interagir com os demais, né? Você pode desligar isso, o BI dá essa opção, mas é uma opção muito bacana, né? Muito inteligente, e é muito importante que você faça isso nos seus indicadores, viu? Quarta dica aqui, né? A gente tem que explicar os contextos, né, de explicações. Então, é importante que quando você faça as suas apresentações, quando você faça os seus indicadores, que você reúna um contexto daquela informação para você apresentar. Então, quando você tiver um número que ele está num percentual que ele pode ser claramente não estar bom para você, mas para as pessoas que você vai apresentar pode não estar tão claro. Então adicione contexto, adicione metas, né? Adicione informações relevantes, né, no seu indicador. Para quê? Para aquele gráfico ter algum contexto com a mensagem que você quer passar. Se ele tiver vermelho, ele tá ruim. Se ele tiver verde, ele tá bom. Se tiver amarelo, atenção. Use a hierarquia visual para transmitir isso para você, tá bom? Aqui no quinto ponto, né, e último aqui, a gente tem uma opção que é muito importante para as empresas, que é a otimização para diversos dispositivos, tá? A gente tem essas funções no Power BI, a gente tem todas essas ferramentas, nem todo mundo utiliza, né? Pode não fazer muito sentido para algumas pessoas, mas é muito interessante que você tenha suporte para diversos dispositivos nos seus indicadores. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter o seu dashboard ali, né, que você acessa ele via navegador, que ele esteja formatado certinho, formato 16:9, widescreen, né, para pessoas verem ali no monitor do seu computador. Mas também otimize para visualizações mobiles, né? O Power BI ele tem um aplicativo mobile muito bom. Ele te permite visualizações muito claras, né? Ele te permite, além da organização, você não perde interatividade, você também consegue filtrar tudo certinho, mas você também vai ter uma questão da mobilidade. Então, talvez você esteja numa reunião sem notebook, você esteja fazendo algum trabalho de campo, você quer alguma informação, você tem ali a opção mobile para te fazer tomar alguma decisão ou ter alguma informação que você esqueceu, que você quer transmitir para alguém, ou é importante para a tarefa que você está executando. Então é muito importante você ter essa informação em mãos. O BI, ele não deixa de forma obrigatória você fazer a formatação para diversos dispositivos mobile, tá? Você pode simplesmente não editar nada, você pode não configurar nada, porém quando você abrir no celular você vai ter que virar ele, né, para ver a tela deitada ali, né, para no modo widescreen para enxergar bem. Só que dependendo da forma como que foi construída, se você tiver informações que são um pouco pequenas, vai ficar complicado de você clicar, de você filtrar. Então recomenda-se você fazer essa edição. A gente tem, dando um exemplo aqui, nessa imagem da direita, a gente tem como aquela tela de configuração. Então você abre uma tela, você pode configurar todos os seus indicadores ali, numa tela, né, padrão de celular, e você pode ir
colocando seus indicadores. Você pode posicionar nos gráficos, o tamanho, os cards. Ele te permite diminuir bastante as letras, né? Porque o BI no desktop ele tem uma certa limitação ali com relação ao tamanho da fonte, né? Você não pode diminuir demais. Já a versão mobile, ele te dá mais liberdade porque você tá numa tela pequena que te proporciona algumas outras funcionalidades, né? E você pode fazer essas configurações, você pode fazer tudo isso que não vai afetar a versão de desktop. Ou seja, você vai ter ali o seu celular, você vai ter tudo configurado, tudo bonitinho. Porém, tudo que você fizer ali na configuração mobile não vai interferir na visualização desktop. Então, eu vou diminuir a fonte para ver no celular, vai ficar ruim para ver no computador, não vai. A gente tem essa opção de fazer separado. E como eu disse, né, é importante você fazer dessa forma para você ter alternativas, você ter mobilidade e sem contar que isso traz também a questão de eficiência, né? Tipo, impressiona bastante você ter um relatório bacana e você ter um aplicativo mobile, né? Você falar pro seu chefe assim, ô chefe, depois acessa está o aplicativo do Power BI aí, abre o relatório lá, ele vai ver que é interessante, né? Galera de gestão assim precisa muito desse tipo de ferramentas, porque às vezes eles são chamados para reuniões, são questionados, né? São indagados sobre certos números, sobre certas situações, e ter um indicador em mãos é muito importante, pode facilitar muito ali, pode melhorar demais a apresentação ali, o desempenho do departamento, né? Então facilita demais, certo? Bom, então isso é o que eu queria passar, né, de mensagem, né, para vocês. A importância, e eu espero que isso ajude você a melhorar a apresentação. Talvez você faça um trabalho excepcional, você faça um relatório, você utilize técnicas avançadas de Power BI, porém você não tem ali um bom feedback, porque talvez você esteja apresentando da forma errada. Talvez você esteja focando nas informações erradas, talvez você esteja dando destaque para os itens errados. Então, melhore toda essa composição, né? Tenha em mente tudo aquilo que você pode ter de melhoria, tá? E foque nisso, que você vai conseguir mostrar seus resultados, você vai conseguir melhorar bastante, tá? Então é isso aí, eu peço que você se inscreva aí, que você acompanhe a gente, estaremos postando diversas dicas, tanto práticas quanto teóricas, e também siga nós na rede social, né, @PBILabs, e foi um prazer, muito obrigado. Acabou. Ô, seu Wesley, eu acho que minha webcam ficou meio travando, cara. Mas espero que tenha ficado bom, beleza? Valeu.